Eu vou dizer que a falta de sono é uma torta com 3 fatias. Acho que a primeira fatia é representada pela necessidade de fazer alguma coisa que limita o número de horas dormidas. Um trabalho, por exemplo. Numa sociedade workaholic como a nossa, muita gente dorme tarde e acorda cedo por necessidade. A gente tem que olhar e encarar esse fenômeno, que é um fenômeno patológico do ponto de vista social. Olha só, isso não necessariamente acontece porque as pessoas trabalham até meia-noite e acordam às 6 da manhã. Não é assim em geral. O que acontece é que a gente precisa de um tempo para desacelerar e entrar no clima de dormir. São essas horas, é esse tempo que a gente muitas vezes elimina da equação, como se pudesse fazê-lo, mas aí essas horas vêm cobrar o preço. A gente deita e não consegue dormir na hora porque a gente não está no clima, está excessivamente acelerado. Sem dúvida que a gente tem um problema aí, eu acho que tem que colocar esse elefante na sala. E curioso que pouca gente está discutindo isso, na verdade eu diria, nunca viu essa discussão no país, mas ela é fundamental. Eu acho que um pouco de bom senso ajudaria. Então, vou dar um exemplo pessoal aqui de improviso. Eu tenho uma Hum. filha de 5 anos. E muitas vezes eu chego tarde em casa, minha esposa também. Enfim, por essa questão da socialização, a gente acaba ficando até mais tarde e tal. E no outro dia, pensando nos efeitos negativos da privação de sono infantil, que aumenta a chance de déficit de atenção, prejudica o neurodesenvolvimento, tem impactos grandes, subtrai a felicidade. Pensando nisso, às vezes a gente deixa ela dormir um pouquinho a mais e leva para a escola, sei lá, meia hora mais tarde. Invariavelmente, depois que você faz isso 2, 3 vezes, a escola te chama para dar bronca. Eu diria que, dado esse contexto de sociedade workaholic, uma das grandes razões são as preocupações. O curioso é por que as preocupações elas são amplificadas na madrugada. A razão é que durante o dia os estímulos sensoriais, o fato da gente estar vivendo uma realidade em que há sons, há outras preocupações, há movimento, faz com que essas experiências afetivas sejam inibidas, então elas são diminuídas. Quando a gente corta todos esses laços, elas aparecem de maneira mais intensa na mente. Então, acho que há um aspecto nesse sentido que é incontornável, tá? À noite, as ideias, as aspirações, os sonhos, evidentemente, são, assim, os sonhos, os desejos são amplificados, além dos próprios sonhos. Então, a gente tem isso mesmo. Existem riscos cardiovasculares, risco de aumento de câncer, com certeza, tá? Eu estava revisando um paper para a gente conversar aqui hoje, e assim, é clara a relação entre câncer e privação de sono. Diabetes, sem a menor dúvida, que é o mais conhecido, mas o meu maior receio é que a privação de sono está comprovadamente associada ao acúmulo de proteínas beta-amiloide e tal no cérebro. São associadas, são marcadores do Alzheimer. E tem uma coisa que é importante, que existem fatores de risco genéticos que aumentam a chance da pessoa ter demência de Alzheimer. Um deles é a POE4, que é um gene que gera a produção de uma proteína para transportar o colesterol. Pois bem, se a pessoa tem os fatores de risco, aí o impacto da privação de sono é ainda maior.